Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um RoboInvest News, onde vamos mostrar para vocês o que aconteceu no último pregão e o que projetamos para o dia de hoje. Hoje, dia 18 de julho, quarta-feira. Então vamos lá, começar aqui com um gráfico de mini índice, 1 minuto, média plotada de 15 períodos. O índice com uma boa volatilidade no dia de ontem, porém uma força DX um pouco mais baixa aí do que a gente vinha acompanhando há 2, 3 semanas atrás, porém bem parecido com toda a semana passada e segunda-feira, né? Então a gente pode observar aí uma força DX bem um pouco mais amena e a gente já está encaixado aí nessa movimentação. Então a gente abriu com gap de baixa aqui, 200 pontos, tranquilo. Começamos a operar às 9h30. Lembrando que a gente avisou que às 11 horas haveria a fala do presidente do Fed, o Powell, né? Então ia ser um momento aí um pouco mais tenso do mercado. Então a gente observou aqui, ó, até às 10h15 o mercado bem lateral, dando pouca oportunidade. Perto da abertura do Dow Jones a gente já observou uma movimentação mais forte, conseguimos fazer a entrada aqui. Abriu o Dow Jones aí, uma movimentação realmente mais forte, né? Ó, movimento forte, entrou, aumentou posição, saiu. Deu a notícia ali, o discurso do Fed, o mercado foi para cima, índice forte para cima ali, não tão forte, mas direcional, né? Então a gente pôde observar ontem um índice muito direcional, porém saindo e voltando da média, fazendo um movimento bonito aí para a estratégia. Então, nesse momento aqui de uma alta direcional, a gente só vai entrar, como eu sempre digo, numa distorção significativa. Então o preço está margem da média, a gente vai ficar de fora, deu o tiro, a gente entra, sai, entra, sai, entra, sai, e aí a gente faz um bom número de operações. Tá? Então ó, você percebe que teve um movimento forte de alta, porém sem grandes distorções da média. Né? Então a gente já vai dar uma olhadinha no histograma para a gente ver qual foi o tamanho da força aí, e o que a gente se encaixa no mercado. Depois subiu, ficou ali na faixa dos 77.900, 78 mil, lateral durante quase uma hora ali e depois estourou para cima novamente. Aí movimento mais forte, ó, entrou, aumentou posição, saiu rápido, entrou de novo e o dólar e o índice continuando subindo, ó, muito forte movimento direcional, mas saindo e voltando para a média o dia inteiro sem passar calor. Então, mesmo com o movimento aí direcional ontem, deu boas entradas sem calor. Foi boa a movimentação. Na parte da tarde aí ficou um pouco mais lateral. Já percebe uma consolidação no topo, né, na faixa de 78.500 a 79. Ficou bem lateral aí e a gente já não realizou muitas operações ali depois das 3 horas. Tá? Vamos dar uma olhadinha no dólar. Dólar, uma excelente volatilidade. Tá? Uma excelente volatilidade. Uma força DX média para alta. Tá? Não foi alta como a gente viu na semana passada, mas está de média para alta com uma volatilidade excelente. Então a gente começou a operar aqui, ó, às 9h30, abriu com um gap de alta bem pequeno, então médias longas também não precisa se preocupar nesse caso. Começamos a operar às 9h30, ó, nesse candle aqui, e a gente começou a operar nessa faixa aqui, ó. Aqui já deu um trade bacana, aqui outra entrada. Então, boa volatilidade, ó, mais uma entrada aqui, mais uma entrada aqui. Tá? Então, a gente pode perceber o que? Entre 10 e 11 horas aí o mercado ficou bem interessante, dando umas 5, 6 entradas seguidas e rápidas. Né? Entra, sai rápido, mais uma aqui, ó, tá? Outra aqui. Depois o mercado ali entre 11h30 e meio-dia ficou um pouco mais fraco, sem dar grandes distorções da média. Então a gente pode perceber uma volatilidade muito boa, porém sem grandes distorções da média. A gente já vai dar uma olhadinha nisso aí, que o histograma mostra bem mais fácil para a gente observar o tamanho da força. Mas ó, a gente caindo lentamente, sem grandes distorções, deu algumas entradas aqui, ó, aqui, porém sem abrir grandes distorções. Aqui, ó, movimento um pouco mais direcional. Aqui deu entrada, saiu. Tá? Mas a parte da manhã ali, o filé mignon foi realmente ali entre 9h30 e meio-dia. Tá? Entre 9h30 e meio-dia, muitas entradas e entradas rápidas, sem necessitar inclusive de muito aumento de posição. Depois das 4 horas aqui o mercado ficou consolidado e encerramos nossas operações. Vamos lá dar uma olhadinha no calendário econômico. Hoje nos Estados Unidos, 9h30 tem notícia de 3 touros, média relevância. Tá? 11 horas, o presidente do Fed vai falar de novo, tá? Assim como ontem fez uma movimentação um pouco mais forte,
Hoje pode fazer também um movimento aí um pouco mais forte, mas como ele já teve um pronunciamento ontem, hoje pode ter uma movimentação mais forte, mas nada tão absurdo aí. Então, se você está com a configuração um pouco mais agressiva, vale a pena pausar, tá? Mas se você está com uma configuração conservadora, acho que dá para deixar ligado. 11h30, estoque de petróleo, tá? Aqui também média relevância. Então, só às 11 horas que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais. Depois disso aí não tem mais nada muito forte não, é mediano. Ok, então vamos direto lá para o histograma. Índice, média 7, nota de corte aqui no 120. E o 120 operou interessante, né? Então aí até as 2 da tarde, boas operações conservadoras na faixa de 120 a 140. Tá? Porém, poucas operações, bem seletivas e com uma distorção realmente significativa entre 120 e 140. Mais agressivo, para entrar um número maior de operações na faixa de 100 a 110. Tá? Então 100 a 110 o maior número de operações, 120 a 140 operações mais conservadoras. A gente consegue observar aqui uma boa volatilidade, né? Mas uma força de X não tão grande. Então a gente está vendo aí essa movimentação aí no começo da semana. Segunda-feira foi dessa forma, terça também. Então já vamos esperar mais no dia de hoje para a gente já ajustar os nossos setups aí, caso na quarta-feira hoje o mercado mantenha essa volatilidade um pouco mais baixa. Média 15, índice, nota de corte aqui no 180, 180 a 210, operações bem seletivas em extremos, tá? Mais agressivo na faixa de 150 a 180. Média 25. Média 25 índice, nota de corte aqui está no 220, 220 a 250, operações conservadoras, seletivas em distorções realmente significativas. Mais agressivo na faixa de 200 a 220. Ok, vamos lá então para o dólar. Vamos dar uma olhadinha como foi a força aí. Dólar, nota de corte aqui no 3,5. Entre 3,5 e 4,5, operações bem seletivas no dólar, média 7. Tá? Então, entre 3,5, 4, 4,5 operações seletivas. Mais agressivo, 3 a 3,5. Então, 3,5 ficou no meio ali, dando um bom número de operações. 3 mais agressivo, 4, 4,5 mais conservador. Mas a gente percebe uma excelente volatilidade. Então, de olhar isso aqui, a gente percebe a excelente volatilidade. A força DX médio para alta, tá? Semana passada a gente viu alguns dias ali com 4,5 a 5,5, agora está 4,5 nos extremos, né? Então baixou um pouquinho a volatilidade, a força DX, mas a volatilidade continua muito boa no dólar, dando boas oportunidades. Vamos lá para a média 25 dólar, nota de corte aqui do 4,5, mas eu operaria aí mais conservador ontem a média 25 na faixa de 5,5 a 7, tá? 5,5 a 7 operações mais seletivas. Mais agressivo na faixa de 5, 5,5, tá? 5, 5,5, 4,5 acho um pouco agressivo demais aí para uma média mais longa aí que o dólar pode pegar uma direção e te complicar. Vamos lá para a média 50 no dólar. Nota de corte aqui no 6,5, eu operaria mais conservador entre 8 e 9,5 na média 50, tá? Entre 8 e 9,5 eu operaria ali mais conservador, mais agressivo na faixa de 7 a 8. Vamos lá para a média 100. Média 100 dólar, nota de corte aqui no 8,5, mais seletivo eu operaria ali na faixa de 11 a 13 e mais agressivo na faixa de 9 a 11, tá? Na média 100 do dólar. Ok, vamos lá para as ações. Petrobras, média 15, nota de corte aqui no 8. Petrobras, ontem a gente conversou então que a gente operaria um pouquinho mais leve ali entre 9 e 10. Tá? E deu para realizar boas operações ali na faixa da manhã. À tarde, apenas um toque ali na faixa de 9. Então a volatilidade continua baixa da Petrobras, mas 9 a 10 deu alguns trades aí durante o dia. Vamos continuar monitorando a força aí da Petrobras. Vale 3, média 15. Nota de corte aqui no 12, a Vale a gente viu que podia baixar ali para 16, 18, né? A volatilidade está um pouquinho mais baixa também, e deu algumas operações aí no período da manhã, bem cedinho, depois não fez muita coisa não, a Vale na parte da tarde, né? Depois ali da meio-dia praticamente não deu operações, então vamos continuar também monitorando para ver se a gente pode abaixar um pouquinho nossos limites aí na Vale, mas por enquanto vamos manter, tá? 17
16,18 na Vale. Bradesco, média 15, nota de corte aqui no 10. E o Bradesco operou muito bem no limite que a gente está operando. A gente está operando aí na faixa de 11, 12, 13. Bradesco e deu bons trades aí durante todo o dia, né? Uma excelente volatilidade aí no Bradesco no dia de ontem e conseguimos fazer boas operações aí nos limites que a gente está operando, 11, 12, 13 Bradesco. Ok, vamos lá para o range stop, índice, média 7, 310, média 15, 610, média 25, 1025. Então a gente percebe na média 7 um range bem baixo, tá? Bem baixo mesmo na média 7, média 15 mediana, bem parecido aí com toda a semana passada e essa semana, média 25 que deu um range um pouquinho maior, tá? Então média 25 um movimento um pouco mais direcional, deu um range de 1.000 pontos, podemos considerar aí de médio para alto. Dólar, média 7, 9,5, 25, 23, média 50, 23, média 100, 25,5. Então média 7 foi bem baixo, média 25, 50 e 100 medianos para baixo até, tá? Bem sob controle. Ações, Petrobras 18 centavos, Vale 38 centavos e Bradesco 43 centavos, bem medianos para baixo, né? Então Petrobras baixo, Vale e Bradesco medianos para baixo também. Então a gente pode observar pelos ranges aqui que movimentos não foram direcionais, né? Não foram tão direcionais. O índice um pouco mais direcional na média mais longa, que foi aquele movimento aí que bateu quase 79 mil, mas nas médias mais rápidas aí não sofreu muito não, foi bem tranquilo e o dólar bem parado ali, consolidado naquele range ali que a gente viu no dia de ontem também, na faixa de 850, 870, ficando ali nesses patamares sem fazer uma movimentação um pouco mais forte. Ok, vamos lá para o Força DX. Força DX então, ó, no índice, no diário, 49,6, muito parecido com toda a semana passada, ó, 48, 46, 60, 55, segunda-feira 52, então bem parecido aí com a movimentação dos últimos dias, tá? Manhã 57, tarde 41, diferença significativa aí entre manhã e tarde, a gente viu que a volatilidade da tarde foi bem mais fraca. Dólar no diário 1,75, manhã 2, tarde 1,47, então muito parecido com a segunda-feira. A gente pôde observar uma diminuição significativa da força DX no dólar, então semana passada estava vindo aí com 2,1, 2,3, 2,2 e a gente observou essa semana, segunda-feira 1,7 e na terça 1,75, então uma força um pouco mais baixa aí, manhãs bem mais voláteis que a tarde, né? Uma distorção significativa, mas com a boa volatilidade. A força DX caiu um pouco, mas a volatilidade continua excelente. Então a gente vai esperar um pouquinho mais hoje, ver se a movimentação continua aí nesse nível um pouco mais baixo, para a gente poder reajustar nossos parâmetros e manter o número de operações diário. Tá bom? Pessoal, então para hoje a gente espera aí que o índice mantenha muito parecido essa volatilidade. Lembrando que o índice está lá no topo, né? Então está pressionado. Então vamos ficar atento aí, mas ele deve manter uma força DX e uma volatilidade parecida com o que fez aí nos últimos 6 dias, tá? Que é a semana passada e essa agora. O dólar está vindo com a volatilidade boa, a força DX abaixou um pouco, então a gente vai esperar para ver se ele vai abaixar, manter, né, a força DX que ele fez na segunda e terça-feira, que na quinta-feira a gente já pode realmente abaixar um pouco mais drasticamente aí o nosso DX. Mas eu acho que é prudente por enquanto manter aí esperando uma volatilidade próximo dessa força DX que a gente viu aí durante toda a semana passada. Tá joia? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato aí com a gente, e-mail, WhatsApp, suporte. Vamos estar disponíveis durante todo o dia para te ajudar. Bons trades para todo mundo hoje. Até mais, pessoal!